O pensamento. Existe algo chamado átomo. O átomo ele é constituído por um próton, por um nêutron e por um elétron. O próton e o nêutron ficam no núcleo e o elétron fica girando em volta do núcleo. Só que existe uma característica muito interessante na estrutura atômica. A estrutura do átomo, do núcleo até o elétron, tem um diâmetro de 100 km de distância. É praticamente uma estrutura vazia, porque do núcleo ao elétron são 100 quilômetros de diâmetro. Então, como são 100 quilômetros de diâmetro, é praticamente um espaço vazio. E o que é o átomo? O átomo é a estrutura material. A parede, o teto, o chão, tudo que nós vemos com os 5 sentidos, tudo o que nós aparentemente tocamos, sentimos, cheiramos, tem uma substância atômica. Só que, como eu acabei de dizer, é praticamente um espaço vazio. E o que se constitui dentro desse espaço vazio? Energia. O que se constitui dentro do espaço vazio da estrutura atômica é energia. O que nós percebemos como uma matéria é uma ilusão dos nossos sentidos. A matéria é luz congelada. O que é luz congelada? É quando a luz diminui a sua frequência e ela está vibrando em uma faixa de frequência tão lenta que nos dá a percepção da realidade material. Só que não é material, a gente tem a ideia de que é material e nós definimos como material. Só que é luz, uma onda congelada, é uma frequência congelada. Então a matéria é luz congelada, luz condensada, luz congelada devido à frequência que desceu a sua densidade. Mas você ia falar de pensamento. Por que você está falando da estrutura atômica? Porque todo pensamento tem uma estrutura atômica por trás. Tem uma substância atômica. E por que você falou do espaço vazio? Porque eu falei da energia que... E por que você falou da energia que fica dentro do espaço vazio? O que isso tem a ver? Porque muitas vezes a gente tem conteúdos reprimidos dentro da nossa consciência que a gente não sabe quais são. A gente não sabe quais são os conteúdos que estão reprimidos dentro da nossa consciência. Mas eles estão reprimidos. E eles possuem uma substância atômica. E todo átomo vibra, todo átomo oscila. Existe uma vibração. Ele vibra 15 trilhões de vezes por segundo, emitindo uma onda eletromagnética mediante a frequência que ele está emitindo. Então ele está emitindo uma frequência específica, de acordo com o conteúdo, a energia que está no espaço vazio. Então a energia que está no espaço vazio está sendo emitida. E por ser uma onda eletromagnética, o que vai acontecer com isso? Toda onda eletromagnética, ela vai e volta, porque uma onda, o magnetismo, o eletromagnetismo é uma força universal. Se ele é emitido, ele tem que voltar. Então, se eu estou emitindo se essa estrutura atômica tem pensamentos, tem uma energia específica dentro dela, condizente com pensamentos de tristeza, vai ser emitida tristeza. O que você acha que vai voltar para você? É isso mesmo, vai voltar tristeza. Seja em uma experiência, seja na forma de uma pessoa, seja na forma de uma situação, seja na forma de um pensamento, vai voltar alguma experiência semelhante a que esteja na frequência da tristeza, porque foi emitido tristeza, e essa tristeza está sendo emitida dentro desses conteúdos que estão no nosso inconsciente.
É por isso que é muito importante a gente observar quais são os conteúdos que estão dentro da gente e que estão sendo emitidos, porque esses conteúdos sendo emitidos, eles estão construindo uma realidade futura para a gente. Essa realidade futura é uma ideia baseada nos nossos conteúdos internos. Tudo aquilo que acontece no externo é provindo de conteúdos internos que nós possuímos, porque a gente só experiencia aquilo que nós emitimos eletromagneticamente, porque esse eletromagnetismo constitui realidade na nossa vida. É por isso que é muito importante a gente modificar os conteúdos internos para que a gente passe a ter uma nova experiência dentro da matéria e até mesmo experiências extrafísicas diferentes, porque os nossos sentimentos também interferem nas experiências da outra dimensão. Porque mediante a frequência em que a gente está, a gente vai ter experiências boas ou ruins, porque a gente se sintoniza na outra dimensão, naquilo que nós chamamos de astral. Toda vez que a gente dorme, o nosso perispírito ele se desdobra do corpo físico. Existe um laço que é chamado de cordão de prata que liga o perispírito com o corpo físico. O perispírito é o corpo que você vai usar para ter as experiências na outra dimensão. Esse perispírito, ele também vibra, ele também oscila, ele também possui uma frequência específica. Só que essa frequência específica vai estar sendo influenciada pelos seus pensamentos e pelos seus sentimentos. Então, os seus pensamentos e os seus sentimentos influenciam na sua frequência, fazendo com que ela baixe ou fazendo com que ela aumente. Se você aumentar a sua frequência, você consegue acessar, você tem a possibilidade de acessar planos vibratórios de uma realidade mais elevada de consciência. Se você diminuir a sua frequência vibratória, que é a oscilação da sua estrutura atômica, as suas células emitem ondas, porque as suas células são constituídas de átomo e o átomo vibra. Se o átomo vibra, a estrutura molecular vibra, a estrutura molecular juntos se formam uma célula, a célula vibra e a célula emite uma onda. Se a célula porque tudo emite uma onda, porque tudo é átomo. Se a célula emite uma onda, ela emite uma carga eletromagnética específica, dependendo da densidade da frequência que está sendo emitida, você vai conseguir acessar frequências inferiores ou frequências superiores. Depende da frequência que você emite. Então, a qualidade das suas experiências depende da frequência que você emite. A frequência nada mais é do que a amplitude e o comprimento de onda que você está enviando. Se você está enviando uma amplitude e um comprimento de onda grande e largo, isso é uma frequência densa. Isso é uma ondulação no espaço-tempo lenta, devagar. Se é devagar, o que isso significa? Que você está vibrando muito lento. Você não consegue acessar planos superiores de consciência, porque a sua estrutura física, a sua estrutura dupletérica, a sua estrutura perispirítica não tem frequência para acessar planos superiores de consciência, porque você não tem frequência para isso. Por não ter frequência, você fica em planos mais baixos de consciência, mediante a frequência que você está emitindo. Tudo aquilo que você acessa é mediante a frequência que você emite. É por isso que a mudança dos pensamentos e dos sentimentos é fundamental para que a gente acesse planos mais elevados ou planos mais inferiores, dependendo das nossas intenções, boas ou más. Porque uma intenção má emite uma carga eletromagnética negativa, fazendo com que eu me sintonize com seres que possuem uma baixa vibração e que possuem afinidade com essas intenções que eu emiti. Se eu emitir coisa boa, eu vou me sintonizar com coisas boas, mas é importante que eu esteja atento para o que eu estou emitindo, porque é para isso que eu vou me afinizar. Eu vou entrar em afinidade e eu vou ter sintonia com aquilo que eu estou emitindo, e a minha sintonia vai prejudicar ou me ajudar.
E se vocês querem ter uma vida e uma experiência mais tranquila, é importante que vocês observem qual é a frequência que vocês estão emitindo. Vocês precisam medir nenhum aparelho? Não, é só vocês observar. Vocês estão tendo pensamentos de raiva ou pensamentos de amor? Pensamentos de raiva têm uma frequência baixa. Pensamentos de amor têm uma frequência alta. Pensamentos de medo têm uma frequência baixa. Pensamentos de tranquilidade têm uma frequência alta. Então, dependendo daquilo que vocês emitem, vocês entram em sintonia com uma realidade específica. A realidade é praticamente holográfica, principalmente essa realidade material. Por que é dito holográfica? Porque nós construímos a realidade de acordo com aquilo que nós estamos emitindo, com a frequência que nós estamos emitindo, porque a frequência que nós estamos emitindo vai entrar em sintonia com uma linha temporal específica. Essa linha temporal nada mais é do que uma consequência de eventos de uma escolha específica. Nós fazemos uma escolha e essa escolha que nós fazemos é uma consequência gera uma consequência de eventos. Essa consequência de eventos pode ser... Eu estou definindo como linha temporal. Uma linha temporal é uma consequência de eventos que provém de uma escolha. Nós fazemos uma escolha e nós definimos uma consequência de eventos. É claro que o conceito de linha temporal é muito mais amplo do que eu estou falando. Não é só isso. É muito mais amplo o conceito de linhas temporais. Quando nós falamos de linhas temporais, nós estamos tratando do universo. E o universo, ele não é isso, ele não é só isso que eu estou falando. O universo, ele é infinito. Então, quando nós falamos de linha temporal, nós entramos em um assunto tão profundo que eu nem tenho ideia de onde isso vai parar. Não faço a menor ideia de onde vai parar a questão das linhas temporais. O que eu estou definindo aqui é algo de forma simples e tranquila. Eu faço uma escolha e eu estou definindo uma linha temporal, que é uma sucessão de eventos específicos, uma sucessão de experiências mediante a escolha que eu fiz. Uma definição simples. Essa é a definição correta? Pode ser que não. Pode ser que existem outras. Outras muito mais científicas, outras muito mais superiores, outras... Provavelmente existe definições muito mais elevadas de consciência do que seria uma linha temporal. Essa minha definição foi uma definição simples. Então, não se apeguem às definições que eu estou fazendo, mas observem e estejam atentos aos seus pensamentos e aos seus sentimentos. Por que eu venho falando muito de pensamento e sentimento? Porque de acordo com o sentimento e com o pensamento que você está emitindo, você está entrando em sintonia com linhas temporais, você está entrando em afinidade, em sintonia com experiências específicas. E essas experiências podem ser boas ou ruins, mediante o que você está emitindo. Então, quando a gente fica emitindo raiva, ódio, medo, quando a gente fica emitindo angústia, esses sentimentos que possuem uma baixa carga vibratória, a gente vai experienciar isso, porque tem que voltar. Alguém vai falar alguma coisa que me deixou triste. Eu emiti e eu criei essa realidade holográfica. Por que essa realidade é holográfica? Porque eu estou criando ela a partir dos meus sentimentos e dos meus pensamentos. Também existem outras definições do que poderia ser uma realidade holográfica. Não se apeguem ao que eu estou falando. Por que não se apeguem ao que eu estou falando? Porque existem múltiplas interpretações do que seria a realidade. Então não se apeguem ao que é dito aqui. Porque quando vocês se apegam ao que é dito a uma interpretação só, vocês esquecem de olhar as outras interpretações da realidade. Existem múltiplas interpretações de realidade. E além das interpretações, existe a experiência. A experiência, muitas vezes, quando ela é vivida no coração, ela é inexplicável. É muito comum a gente querer pegar várias palavras e viver várias coisas ao mesmo tempo. Não adianta a gente tentar viver várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem que pegar uma só frase. Se você pegar uma só frase e você tentar colocar em prática para viver na sua vida, você vai ter a experiência do que é aquilo e você vai poder falar sobre aquilo. Quando você viver aquilo. Não é pegar múltiplas coisas, infinitas coisas. Você até pode ter muito conhecimento. Isso é muito importante. Mas se você não viver aquilo que você está falando, é inútil. É fraco. O magnetismo é fraco. A onda que você emite é fraca, porque não tem experiência. Não viveu. Por que um sábio é um sábio? Geralmente ele é ligado a uma imagem de uma pessoa que já atingiu uma idade superior. Quando eu digo idade superior, é de uma pessoa que atingiu a maturidade da vida. De cabelinho branco, barbinha,
anda mais devagarinho, já atingiu a idade, porque é uma pessoa que viveu a vida. Se a gente não vive a vida, a gente não vai atingir sabedoria nunca. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Você pode ter quanto conhecimento você quiser, se você não viver o conhecimento, é inútil, é fraco, é vazio, não tem vida. O que você fala não tem vida. Não tem vida. Quando a gente vive o que a gente está pregando, tem vida. Porque a gente viveu. As nossas células, está nas nossas células. Está impregnado na nossa estrutura celular, que é a experiência daquilo que a gente está falando. Então tem vida, tem vitalidade, tem energia vital. Senão é vazio, é morto. Conhecimento é uma coisa, sabedoria só vem com a experiência, só vem vivendo. Eu estou falando de sabedoria, não de perfeição. E para atingir a sabedoria a gente tem que experienciar. Então não se apeguem ao que eu estou falando, experienciem. Coloquem em prática a mudança dos pensamentos, mudança dos sentimentos. Vou pensar coisas melhores. Vou olhar para os meus pensamentos negativos e eu vou curá-los. Como? Amando-os. Eu vou olhar para as minhas sombras, que lá tem raiva, lá tem vontade de tacar a cadeira na cabeça de outra pessoa, lá tem um monte de coisa que eu estou reprimindo e fingindo que não existe. Quando a gente reprime e finge que não existe, isso não deixou de existir, isso continua existindo reprimido lá no nosso inconsciente. E aliás, se intensificando, porque fica uma energia condensada. E ela está sendo condensada e suprimida pela sua energia vital. Então determinadas partes do seu corpo vão ficar sem energia vital e você vai começar a perder vitalidade em determinadas partes do seu corpo, porque você está usando a sua energia vital para suprimir a sua carga magnética de raiva, de ódio, de angústia que está dentro de você. Então tem que deixar vir. Não é para sair dando tapa na cabeça de ninguém, é para você se permitir sentir o sentimento, se permitir sentir que tem. Não é para sair xingando ninguém e dar tapada em ninguém. É se permitir sentir. Eu tenho, reconhecer que tem. Com humildade. E trabalhar com humildade. Tranquilidade. Serenidade. Caminhar para ter um pensamento e um sentimento mais tranquilo, mais elevado, sem discutir com ninguém. E ninguém precisa saber que você está fazendo esse trabalho. É um trabalho seu com você mesmo. Que você faz na calada do seu interior, dentro das experiências que você vive. Porque a melhor forma de você cuidar dessas emoções e desses pensamentos é vivendo. É vivendo que a gente cuida. Por que é vivendo? Porque na vida, a vida serve como gatilho. Gatilho. Porque quando eu tô vivendo, alguém fala uma coisa pra mim. E aí eu sinto raiva. Essa raiva é minha. Essa raiva não foi o outro que me fez passar, não, é minha. É minha raiva. Quando eu tô vivendo, alguém vira as costas pra mim. Aí eu me sinto traído. Esse é o sentimento. Seu. Então, todos esses sentimentos e todos esses pensamentos, eles são nossos. Eles estão dentro da gente. A gente para olhar eles. A gente para observar como eles são, sem julgamento. Nós não vamos julgar o que nós estamos sentindo. Estou me sentindo traída. Nós não vamos julgar o outro. O outro me traiu. Não, o outro não te traiu. O outro serviu como um gatilho. O outro foi uma bênção na sua vida. Porque ele serviu como um gatilho para trazer uma sombra que estava reprimida. Trouxe a sombra, é o momento de trabalhar ela. Porque é uma sombra que estava inconsciente. Você não tinha consciência de que você tinha um sentimento de traição. Não é que você traiu alguém, você se sentiu traído. Em outras vidas, você pode ter traído e você não sabe. Por isso que alguém te trai e te incomoda. O comportamento dos outros é neutro.
não tem significado por si só. Nós, no reino humano, nós trabalhamos dessa maneira. No universo existem No universo existe uma percepção mais ampla da realidade. A gente é muito jovem para entender as regras do universo. A gente está aprendendo as leis do universo. Existem crimes no universo? Existem crimes no universo. E esses crimes são cometidos pelas nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas intenções. Os crimes são contra Deus. E isso gera o que nós chamamos de karma. O karma nada mais é do que uma antimatéria que fica acoplada. Também não é só isso, pelo amor de Deus, não vai ficar preso ao que eu estou falando. Existem vários conhecimentos sobre o que seria karma, mas eu vou trazer um pouquinho do que seria o karma. O karma seria uma antimatéria que fica acoplada, um miasma que fica acoplada no seu perispírito e no seu corpo físico e no seu duplo etérico. E é uma antimatéria que ela precisa ser desfeita, ela precisa sair da gente. E aí a gente acaba passando por algumas experiências para que essa antimatéria, para que esse miasma saia. E são algumas experiências desagradáveis nas outras dimensões. Por isso que é importante a gente não ter nenhum miasma na gente. Como que a gente faz isso? Não ter nenhum miasma? Amando. Trabalhando interiormente. Para não viver nenhuma das consequências inevitáveis das outras dimensões. Porque existem dimensões inferiores que não foram criadas por Deus, foram criadas pela nossa própria mente, foram criadas pela gente, pelo magnetismo, pela nossa mente, porque a nossa mente tem um potencial de criar. Aqui nessa realidade, a gente consegue, não vou falar muito sobre isso, mas a nossa mente tem um potencial de criar. Aí do outro lado, tem umas certas dimensões inferiores, que não são bonitas e tem muitas coisas lá, né? É importante, então, a gente busca muita coisa não legal. Tem coisa legal lá no alto, tem coisa que não é legal. É importante mudar interiormente para não entrar em sintonia e não ir lá. Porque se tiver miasma, tem que sair o miasma, tem que sair os miasmas e às vezes não é interessante a forma como é retirado o miasma. Não é bonito. Então, a gente começa a curar o nosso próprio coração para atingir um estado de consciência onde a gente vai entrar em sintonia com coisas mais elevadas do universo. E essas coisas mais elevadas vai fazer com que a gente mude o nosso próprio coração. Essas coisas mais elevadas nos faz sentir amor, alegria, tranquilidade, paz. Então a gente busca sentir a paz, busca sentir a tranquilidade, busca sentir a serenidade. A gente busca estar dentro da gente com sinceridade e transparência de coração. Se forem se arrepender, se arrependam de verdade, se arrependam de coração. Não finjam que se arrependeram. Olha para o coração de vocês, olha para o que está te incomodando e se arrependa de verdade. Se vocês fizeram algo, vocês precisam se arrepender no coração de vocês. Se precisam pedir perdão, peçam perdão com sinceridade, para essa carga magnética sair. Mas é só pedindo perdão que sai? Não necessariamente. Talvez saia, talvez fique, e aí, né? Então é importante atingir um equilíbrio mental, emocional. Todos estamos caminhando para atingir um equilíbrio mais mental, mais emocional, onde as pessoas não vão prejudicar tanto a gente assim, porque as pessoas elas não têm o potencial de nos prejudicar. É a gente que se permite ser prejudicado pelo outro, porque a gente abre o nosso campo. Os outros não têm o potencial de interferir no nosso campo, uma vez que somos individuais. A evolução ela é individual. Quando o outro surge pra gente, ele surge como um gatilho. O outro grita com a gente. O que você sente?
Esse sentimento, ele é seu, ele tem que ser trabalhado dentro de você. Quando ele é trabalhado e curado dentro de você, o outro deixa de incomodar. O outro pode gritar 1, 2, 3, 4, 5, 20, 1 milhão de vezes, não vai te incomodar. Mas por que não vai te incomodar? Porque você curou em você a ideia de que aquilo que ele está fazendo é ruim. Porque a gente acha que o outro gritando é agressividade. O outro gritando não é bom nem ruim, é uma ideia que a gente construiu de que todo mundo tem que ter um comportamento. Eu não vou me estender muito nesse assunto. Tem que ter um comportamento religioso. O propósito não é esse, a gente também tem que ter respeito pela religião. Respeito pelo que as pessoas escolhem. As pessoas são livres para escolherem o que elas quiserem escolher. Mas é importante que você observe qual é o sentimento que vocês possuem. Quando eu falo respeito pela escolha do outro, você tem que respeitar de verdade. Não é fingir que respeita por educação. Meu pai me ensinou a ser educado. Você tem que ser educado de verdade, do seu coração. Então, é buscar respeito do fundo da sua alma, pela escolha do outro. Porque o outro é livre para escolher o que ele quiser. Você pode orientá-lo se ele estiver aberto e apto para ouvi-lo, e ele quiser ouvi-lo. Começa por aí, ele tem que querer e estar aberto. Porque se o outro não estiver aberto, você está sacrificando uma consciência. Talvez sim, talvez eu esteja errado no que eu falei. E se eu estiver errado, eu já peço perdão. Mas se o outro não estiver apto, se o outro não estiver pronto para ouvir determinados conhecimentos, determinadas coisas, muitas vezes pode ser um comportamento desagradável aquilo que você fala ou aquilo que você faz. Então é importante que você tenha sabedoria. Se conecte com os mestres. Se conecte com aqueles que são os anciões. Se conecte com aqueles que são sábios de verdade. Pois aqueles que são sábios, eles carregam e portam uma bagagem muito grande de sabedoria dentro de si. E eles sabem se comportar mediante as experiências. Porque eles já vêm vivendo isso há muito tempo. Então eles sabem quando eles podem falar e quando eles não podem falar. E eles respeitam os outros que não estão prontos e estão falando. Porque tem pessoa que não está pronta para falar, nem assim está falando. Mas os sábios respeitam. Porque o outro está no tempo dele, os dois estão no tempo deles. O outro que está ouvindo e o outro está falando, tá todo mundo no tempo de cada um. E o sábio está ouvindo, sabendo que cada um está no seu tempo. E nenhum dos dois está pronto para ouvir e falar nada. Voltando, tem que mudar o pensamento, tem que mudar o sentimento. Atingir sabedoria só vivendo. Sabedoria só se atinge vivendo. Não se atinge sabedoria é vivendo. Sabedoria é vivendo. Conhecimento é viver. Sabedoria é viver. Mas conforme a gente vai mudando a nossa frequência, a gente começa a se conectar com múltiplas dimensões. A gente pode se conectar com dimensões superiores e com seres superiores de consciência. E ou a gente pode se conectar com seres inferiores. Quando eu digo seres inferiores, não são seres que são atrasados na evolução. Tem muitos que são atrasados na evolução, mas tem muitos seres que são evoluídos, mas eles são evoluídos no conhecimento, eles são evoluídos em outros aspectos, mas eles têm uma baixa moral. O que é uma baixa moral? A conduta moral deles, o comportamento moral deles não é amoroso, não é bondoso, não é um comportamento gentil, carinhoso, calmo, sereno. Mas é uma calma verdadeira, não é fingir que é calma. Não é fingir que é tranquilo. É você irradiar a calma. É você irradiar a paz, irradiar, emanar. Porque aí você está gerando isso do seu interior. Aí é verdadeiro, aí passa a ser verdadeiro.
Aí isso passa a ser considerado como verdadeiro, porque ele está sendo emanado, é a sua energia. Você emite isso, você emana. Quando você não emana isso, é falso, é uma conduta falsa. Então, geralmente, a gente possui muitos comportamentos falsos, comportamentos que não são verdadeiros. A gente finge ser carinhoso, finge ser calminho, é tudo falso, a gente é falso por dentro, a gente tá com receio, tá com angústia, tá se sentindo assim, tá se sentindo um monte de coisa, porque tá tudo reprimido no nosso inconsciente. Então, quando a gente parar para poder dar uma olhada no que existe nesse inconsciente, a gente vai observar muitos conteúdos que nos incomodam. Tem muitos outros que a gente não tem acesso, porque a nossa consciência não amadureceu, tem isso também. A nossa consciência tem que maturar, tem que amadurecer. Mas os que você tem acesso, você lida e depois você vai se aprofundando. Mediante o seu aprofundamento, novos vão surgindo. Não é que eles deixaram de existir, eles existem. Você só não tem consciência de que eles existem. Como que eu posso ter consciência? Vivendo. Quando você vive, você tem você tem uma ideia de quais são esses conteúdos. Por exemplo, você acabou de acordar, seu pai aparece no seu quarto. Como que você se sente? Seu pai aparece para te dar um bom dia. Como é que você se sente? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que odeiam, sentem ódio, sentem raiva. Porque o pai entrou no quarto da filha, entrou no quarto do filho. Não gosto, não gosto, está se intrometendo na minha vida. Esse sentimento é um sentimento reprimido seu. É assim que você observa quais são os sentimentos que eclodem nas experiências. Tá lavando louça, aparece alguém e te chama. Você sente o quê? Impaciência. Você sente descontrole. Esse descontrole, essa impaciência é seu, tá reprimido. Ah, mas era o Quiumba que estava conectado comigo. Por que ele estava conectado com você? Estava em sintonia com ele. Quais eram os laços energéticos que te ligavam a esse Quiumba? O que é um Quiumba? É um ser humano desencarnado. É um ser humano mentalmente e emocionalmente desequilibrado. E que possui uma baixa vibração e que vive aqui na crosta terrestre. Com a gente. Tem vários. Por que você estava em afinidade energética com eles? Quais eram os seus pensamentos e sentimentos? Aí você entrou em afinidade. Vai jogar o Quiumba. Aí você tem que olhar pra você. O que fez você entrar em afinidade com o Quiumba?